bem com vocês? Gente, na aula de hoje daremos continuidade à análise sintática. Nós começamos com morfossintaxe, fizemos análise morfológica e análise sintática, não foi? De algumas orações. E agora nós vamos aprofundar, de fato, na sintaxe. Falaremos de conceitos importantes. Então, como é uma aula gravada, eu sugiro que você vá pausando o vídeo, vá anotando suas dúvidas, anotando os conceitos, anotando exemplos, vá fazendo junto comigo a análise das orações, combinado? E você já sabe, se tiver dúvida, você pode conversar comigo lá no mural, você pode me mandar e-mail, no Hangout também, na aula ao vivo, combinado? Então, vamos nessa! Seguinte, já pode colocar o título aí no seu caderno, ó. Estudo do sujeito. Fechou? Então, bora. Antes de começar de fato a falar sobre o sujeito, vamos construir primeiro um conceito, né? Vamos ler um poeminha da Vânia Amarante, que fala assim, ó, acompanha a leitura aí comigo. Um anjinho distraído tropeça na nuvem, esbarra no sol e queima o dedinho. Um anjinho distraído esquece as asinhas, despenca do céu e ainda por cima vai tombando nos passarinhos. A partir desse poeminha, nós vamos separar alguns conceitos importantes. Quer ver? Veja na oração a seguir. Atenção a essa oração aqui, ó. Um anjinho distraído tropeça na nuvem. Galera, uma perguntinha para você. A respeito de quem se fala alguma coisa? A gente está falando de quem? A gente está falando a respeito de um anjinho distraído. Ótimo. Agora, olha a segunda pergunta. Que parte dessa oração informa algo sobre esse ser? Que informação que a gente tem sobre um anjinho distraído? Ah, tia, que ele tropeça na nuvem. Então, massa. Aqui a gente já pode separar esses dois conceitos. De quem se fala, que é o do anjinho, e a informação sobre ele, que ele tropeça na nuvem. Sendo assim, as orações normalmente apresentam dois elementos ou dois termos essenciais, o sujeito e o predicado, que em geral concordam entre si. Veja, um anjinho distraído tropeça na nuvem. Quem tropeça na nuvem? Um anjinho distraído. Opa, já separei o sujeito, sabe por quê? Ele é o sujeito e está falando dele. E qual a informação que a gente tem do anjinho distraído? Ah, que ele tropeça na nuvem. Então, separamos de um lado o sujeito, do outro lado o predicado. E outra coisa importantíssima. Vocês viram que o verbo tropeça está no singular? Porque ele está concordando com o anjinho distraído, também no singular. Agora, olha essa outra oração. O anjinho distraído e seu amigo tropeçam nas nuvens. Perceba que aqui o verbo já está no plural, fazendo concordância com o sujeito, que também está no plural, que é o anjinho e seu amigo. Então, nós já temos um conceito super importante de sujeito. Sendo assim, o sujeito é o termo da oração que informa de quem ou do que se fala. Além disso, o sujeito também, esse termo da oração, que é o sujeito, é com o qual o verbo concorda. Então, tem esses dois conceitos importantes. Informa de quem ou de que se fala, e ele também tem de concordar com um verbo. Fechou? Agora, vamos treinar um pouquinho? Eu coloquei 3 orações para a gente separar o sujeito e o predicado. Tia, como é que a gente faz? Como que começa? Os anjinhos esqueceram as asinhas. Tudo começa a partir do verbo. Se você achar o verbo e perguntar para ele quem, tudo vai dar certo. Quer ver? Já tinha dado até essa dica em outras aulas. Os anjinhos esqueceram as asinhas. Cadê o verbo? Esqueceram, né? Já falou aí, né? Muito bem. Verbo. Vou marcar aqui. Vai analisando junto comigo. Beleza. Tia, você disse que tinha uma manha para saber quem era o sujeito. E tem mesmo. Você pergunta para o verbo. Você tem que fazer essa pergunta aqui, ó. Opa! Você tem que fazer essa pergunta. Quem? Quem que esqueceu as asinhas? Ah, tia, foram os anjinhos. Então, massa. De um lado, a gente tem o sujeito, que a gente está falando sobre ele. Qual é a informação que a gente tem sobre os anjinhos?
Ah, eles esqueceram as asinhas? Então, massa. Desse lado, nós temos o predicado. Fizemos a separação da primeira oração. Vamos para a segunda. Voam pelo céu anjinhos e passarinhos. Então, de novo, vamos atrás do verbo. Cadê o verbo? Voam. Então, massa. Achou o verbo, marcou o verbo. Aí você pergunta para o verbo. Qual é a pergunta mesmo? Quem? Massa. Quem que voa pelo céu? Ah, os anjinhos e os passarinhos. Então, já temos a separação. Eles, nós estamos falando deles. Então, o anjinho, anjinhos e passarinhos é o sujeito. Que informação que a gente tem deles? Ah, que eles voam pelo céu. Então, voam pelo céu é o predicado. Fechou. Separamos de um lado o sujeito, do outro lado o predicado. Bora para a terceira? Naquela linda manhã, os passarinhos esbarram no sol. Cadê o verbo? Ah, tia, o verbo esbarrar. Então, massa. Fechou. Vou colocar aqui verbo. Qual é a pergunta que faz mesmo? É o pronome? Quem? Massa. Quem esbarra no sol? Ah, tia, os passarinhos. Então, fechou. Os passarinhos aqui ficou no meio, tá vendo? Tem problema? Não tem problema nenhum. Já já a gente fala sobre isso. Sujeito. Galera, estamos falando dos passarinhos, mas qual é a informação que eu tenho deles? Ah, tia, que eles esbarram no sol. Massa, só que tem um tempo. Eles esbarram aonde? Naquela manhã. Em que tempo? Naquela linda manhã. Essa informação é a informação sobre os passarinhos. É o predicado. Então, tem predicado desse lado, mas também tem predicado desse lado. Então, vou marcar também. Tia, pode ficar dividido assim? Pode, tem problema não. Agora, você vai prestar atenção numa coisa, hein? Note que na primeira oração, o sujeito ficou bem aqui no comecinho. Na segunda oração, o sujeito ficou lá no final. E na terceira oração, o sujeito ficou no meio. Isso pode? Claro que pode. Falando nisso, atenção. O sujeito ele pode aparecer ele pode aparecer antes ou depois do verbo ou da locução. Não tem problema nenhum. Vamos acompanhar a leitura aí na tirinha. Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte. Aí o Garfield, gente, pensando. Igual onde você guarda os sapatos. A partir de algumas orações aqui, vamos analisar e vamos ver como o sujeito pode estar antes ou depois do verbo. Quer ver? Ó? No primeiro quadrinho, o sujeito, que é toda a natureza, encontra-se após o verbo, que é o verbo é, no final da oração. Então, não tem problema. Se a gente fosse fazer ao contrário, ficaria assim, ó. Toda a natureza é uma das melhores coisas na fazenda. Então, não tem problema o sujeito vir no final da frase, ou no começo, ou no meio. Olha na outra. No último quadrinho, que é esse daqui, ó, o sujeito você vem antes do verbo guarda, ou seja, no meio da oração. Quer ver? Ó? Onde é igual onde você guarda os sapatos. O verbo é guardar. Quem guarda os sapatos? Você. Você é o sujeito. Viu? Então, não tem problema nenhum. O sujeito pode ter diferentes posições dentro de uma oração. Fechou? Então, vamos nessa. Galera, vamos continuar nossa aula falando sobre núcleo do sujeito. Até agora você já sabe separar de um lado sujeito, do outro lado predicado. Mas dentro do sujeito, ele tem uma palavra muito importante, que é o núcleo. Falando nisso, vamos nessa. Deixa eu me tirar daqui e me colocar aqui, para você poder enxergar direitinho. O núcleo, então, é a palavra principal que forma o sujeito. Isso porque ele pode ser composto por vários termos, entretanto, sempre haverá um mais importante. Galera, o sujeito pode ser desse tamanho aqui, mas às vezes uma palavra é a mais importante. Você tem de procurar, você tem que ver qual a palavra mais importante. Coloquei vários exemplos para a gente analisar juntos. Um anjinho distraído esquece as asinhas. Eu já marquei aí para você que é um anjinho distraído, é o sujeito. Dentro do sujeito,
a palavra mais importante, sabe qual que é? É anjinho. O anjinho que ele é o núcleo, o anjinho que é a palavra mais importante. Não importa se ele é distraído, não importa se ele está afobado, não importa qualquer adjetivo que a gente coloque e se referindo ao anjinho. O mais importante é o anjinho. E o anjinho, então, a gente fala que ele é o núcleo. Beleza. Ó o próximo. Todos despencaram do céu. Quem despencou do céu? Todos. Então, todos já separei como sujeito para você. Todos, mas tia, só uma palavra dentro do sujeito. E é uma palavra super importante. Então, todos é o núcleo. Próxima oração. 2. Trombaram nos passarinhos. Quem trombaram nos passarinhos? 2. A gente só tem essa palavra. E 2, então, é o núcleo. É a palavra mais importante. Próxima oração. Voar é uma atividade diária do anjinho. O que é uma atividade diária do anjinho? Voar. Ou seja, galera, todas essas palavrinhas, anjinho, todos, 2, voar, são as palavras principais dentro de um sujeito. Então, quando a gente fala de núcleo, a gente fala de importância, a gente fala da palavra principal dentro do sujeito. E tia, qualquer palavra pode ser núcleo do sujeito? Só pode ser essas aqui, ó. O substantivo, ele pode ser o núcleo? Sim. Um pronome, ele pode ser o núcleo? Claro. Um numeral pode ser o núcleo? Sim. Tinha uma palavra substantivada, pode ser o núcleo? Pode. Então, vamos analisar cada um. Nessa primeira oração aqui, ó. Um anjinho distraído esquece as asinhas. Anjinho, a gente separou como núcleo. E anjinho é um substantivo. Simples, comum. Todos nós separamos como núcleo. E todos é um pronome indefinido. 2 nós separamos como núcleo. E 2 é um numeral, cardinal. Então, top. Tá tudo certinho por enquanto. Voar é a atividade diária do anjinho. A gente falou que voar é o núcleo. É a palavra mais importante, também só temos ela. Voar é uma palavra substantivada. Tia, ainda não entendi. O que é palavra substantivada? Nesse momento, nessa oração, o voar está fazendo um papel de substantivo. Não é literalmente verbo voar. É um substantivo. Então, às vezes acontece isso na nossa língua portuguesa. Tem alguns casos que eles vão sofrer alterações de acordo com a sua oração. Tem alguns casos que o voar não é sempre verbo. Nesse caso, sofreu alteração, é uma palavra substantivada. E nós vamos analisar outros exemplos que isso pode acontecer. Então, não é sempre verbo, é uma palavra substantivada nesse caso. Combinado? Então, vamos agora encontrar o núcleo do sujeito. Lembrando que o núcleo do sujeito ele só pode ser um substantivo, um pronome, um numeral e uma palavra substantivada. Combinado? Vamos fazer igual a gente faz nas nossas aulas? Repete aí comigo. Um substantivo, pronome, numeral, palavra substantivada. Isso. Lembrando que a palavra substantivada é porque às vezes a palavra na oração, ela sofre uma alteração, ela torna-se esse substantivo. Não é sempre que ela é um adjetivo, que ela é um verbo. Dependendo da oração, sofre alguma alteração e torna-se substantivo. Foi o que aconteceu com o voar, tá bom? Então vamos nessa. Você que já repetiu comigo. Agora, com essas orações, essas 4, nós vamos encontrar o núcleo do sujeito. Vou focar agora só no sujeito, tá bom? E só nas palavras mais importantes que temos dentro do sujeito. Então vamos nessa. Os passarinhos coloridos contrastavam com o céu azul. Então, contrastavam é o verbo. Beleza, verbo. A gente pergunta para o verbo: quem contrastavam com o céu azul? Opa, os passarinhos coloridos. Como a gente vai focar só no sujeito, já que eu estou colocando aqui, ó, desse lado, então, sujeito. Fechou. Dentro desse sujeito, me fala aí, qual é a palavra mais importante? Os passarinhos ou coloridos?
Quem que, na verdade, estava contrastando com o céu? Ah, tia, foram os passarinhos, então top. Os passarinhos, eu vou colocar que é o núcleo. Passarinhos é a palavra mais importante. Não quero saber se são coloridos, se são divertidos, se são alegres, se são bonitinhos. A palavra mais importante é o núcleo. E deu tudo certo, ó. Sabe por quê? Porque passarinhos é um substantivo. Então, fechou. Próximo. Pela manhã, ninguém viu os passarinhos. Cadê o verbo? Viu. Beleza, essa é pergunta para o verbo. Quem viu os passarinhos? Ué, tia? Ninguém. Então, ótimo. Ninguém é o sujeito. Top. Dentro desse sujeito, qual é a palavra mais importante? Galera, só tem uma palavra. E é essa palavra aqui que é o núcleo. Essa palavra ninguém é a palavra mais importante. E sabe o que é ninguém? Na classe gramatical? Pronome. Então, voltando ao nosso slide, massa, ó, é um pronome. Então, tá dando tudo certo, é um pronome indefinido. Tá bom? Continuando. Na terceira oração. Um anjinho distraído chegou devagarinho. Quem chegou devagarinho? Opa, já nem marquei o verbo com você. Então, vamos lá, vamos marcar aqui o verbo, né, tia? Calma, tia. Então, beleza, vamos perguntar para o verbo, né? Quem chegou devagarinho? Opa, foi um anjinho distraído. Então, nós temos desse lado o sujeito. Massa. Dentro do sujeito, qual é a palavra mais importante? Qual é o núcleo do sujeito? É distraído? Anjinho ou artigo? Ou quem chegou devagarinho foi um anjinho. Então, anjinho é a palavra mais importante. Então, anjinho é o núcleo. Opa, tá dando tudo certo, que tá batendo lá com a nossa tabelinha, ó. É o substantivo. Então, fechou. E pra gente terminar, oração 4. 3 se encontraram voando pelas nuvens. E aí, cadê o verbo? Tia, encontraram. Opa, aqui não. Sabe o que nós temos aqui? Encontraram voando. Quem falou locução verbal aí acertou. Lembra da locução verbal? Verbo auxiliar, verbo principal. Então, fechou. Aí a gente pergunta, né? Quem que encontraram voando? 3. 3 se encontraram. Então, a gente está falando dos 3. Então, a gente tem o sujeito. A gente combinou sobre a minha letra, né, galera? Estou aprendendo ainda. Minha letra não tá muito legal, né? Galera, dentro desse sujeito, nós temos a palavra 3. Qual a função, qual a classe gramatical de 3? Opa, é o numeral. Então, fechou. Numeral, ele pode ser o núcleo. Então, combinado. Já separamos todos os núcleos. Núcleo do sujeito, então, para a gente relembrar, é a palavra mais importante dentro do sujeito. Não podendo esquecer que de núcleo só podemos ter substantivo, pronome, numeral e palavra substantivada. Fechou? Galera, sobre o sujeito, nós temos 5 tipos. E nós vamos ver com calma. Hoje não. Hoje eu só quero mostrar os sujeitos que existem. Porque os sujeitos têm as suas classificações. Não basta só achar o núcleo. Então, eu coloquei aí para você saber que existe. Então, temos o sujeito simples, temos o sujeito composto, temos o sujeito desinicial, temos o sujeito indeterminado e uma oração sem sujeito. 5 tipos que nós vamos ver durante as nossas aulas. Com calma, tranquilo, combinado? Então, relembrando e revisando tudo que a gente viu na aula de hoje. Falamos de sujeito, falamos da separação de sujeito para predicado. Cuidado, tem que achar o verbo primeiro, fazer a perguntinha para o verbo. Quem? Aí você acha o sujeito. Sujeito de um lado, predicado do outro. Dentro do sujeito, nós temos palavras importantes, que a gente chama de núcleo do sujeito. Lembrando que o núcleo do sujeito não pode ser qualquer palavra, só pode ser aquelas que a gente já tinha conversado. E finalizamos a aula de hoje. Um beijo, espero que você tenha aprendido muito.
Até mais!